Muito bem, estamos falando do setor metal mecânico, metalúrgico, elétrico, estamos falando da comissão aqui de trabalho do próprio Cimex e representando quase 3.000 empresas regionalmente, mostrando que o Cimex está preocupado em orientar o seu associado, em orientar o mercado. Isso é uma preocupação permanente aqui do Cimex. Vamos passar um pouquinho dessa área jurídica. A gente está aqui, o Faquin está aqui, o pessoal, todos os profissionais discutindo isso permanentemente. E o Balembride aqui como escritório representando, discutindo, até porque ações trabalhistas é o dia a dia do mercado. A gente está vendo aqui, em qualquer área, abrir um negócio já começa a ter uma orientação jurídica. A gente sempre diz que contador e advogado tem que ter sempre junto, né? Na tua experiência, vamos passar um pouquinho a realidade hoje, no setor metal mecânico, acidentes, problemas de todas as ordens, ambiental, trabalhista, mas eu gostaria que tu passasse o que é comum, o que a gente está enfrentando hoje. Estamos começando 2013 e as coisas, em vez de melhorar, parece que a legislação está mais complexa, está mais atuante e o empresário, às vezes, não está preparado para enfrentar isso. O que a gente pode passar para o nosso associado do Cimex e para a comunidade em geral, da preocupação que o empresário tem que ter para isso? Na verdade, o que a gente tem hoje no cenário atual é uma demanda muito grande de processos trabalhistas. Tá? No setor metal mecânico, o que a gente vê de maior incidência ainda são questões acidentárias, questões de doenças do trabalho, muita questão de insalubridade e periculosidade. Essa é uma questão assim... que muitas vezes o empresário não consegue entender, mas eu tenho um laudo, tenho um engenheiro, chamo um engenheiro, ele faz um laudo, ele vai na minha empresa, ele diz, não, aqui não tem insalubridade. Aí o funcionário entra com uma ação na justiça, vindicando justamente essa insalubridade. O que acontece? O juiz vai determinar que um perito vá lá e vai fazer uma perícia lá no local de trabalho. Aí, muitas vezes, esse perito vai lá e constata a insalubridade e o empresariado diz, como? Não pode ser? Enfim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que as empresas hoje, elas deveriam se munir muito mais da questão do SESMIT, médicos do trabalho, estar mais preocupadas em produzir documentos que futuramente possam ser utilizados por seus advogados na sua defesa de um processo trabalhista. Por quê? Porque para o advogado defender uma questão em um processo trabalhista é fundamental que ele esteja munido de documentos que favoreçam a empresa. Então, por isso que a gente sempre fala na questão assim, por exemplo, exames admissionais bem feitos, todas as consultas do funcionário bem detalhadas na ficha médica. Não basta dizer o funcionário procurou atendimento por determinada situação. Não, especificar qual é o motivo. Às vezes ele aparece lá com uma queixa de ombro. Ok, mas eu vou investigar. Ele teve algum problema fora da empresa que motivou esse atendimento, né? Por quê? Porque depois, futuramente, ele vai poder sair da empresa e alegar que essa lesão foi ocasionada na empresa. Ok, mas eu, enquanto advogada, vou ter lá registrado na ficha médica que esse atendimento foi motivado por algum problema que ele teve fora da empresa. E eu vou poder alegar isso. Então, ficha de entrega de EPI, a importância não só da entrega de EPI, mas do acompanhamento, do treinamento de como usar esse EPI, da fiscalização do uso, porque hoje não basta eu fornecer o EPI, eu tenho que fiscalizar o uso do EPI. Então, assim, a questão da perda auditiva, como já teve um passado muito que não se usava como hoje, né, a gente tem a frequência do uso. Então, assim, fiscalizar efetivamente. Não basta eu cumprir a legislação fazendo as audiometrias na periodicidade que a legislação manda. Não, eu tenho que verificar as audiometrias do funcionário, comparar uma com a outra, ver se efetivamente de uma para outra eu tenho alteração. Bom, se tem alteração, teve um agravamento, eu tenho que verificar junto ao meu SESMIT qual é o EPI adequado para essa situação. Ou seja, de repente o EPI que o funcionário está usando não é o adequado para a situação que ele tá vivenciando, e aí eu tenho um agravamento de uma doença que depois, lá na frente, eu vou ser responsável. Esse, hoje, é um dos maiores problemas na Justiça do Trabalho. É o agravamento de doenças. Por quê? Porque muitas vezes a doença até não foi originada na empresa, mas acaba se agravando dentro da empresa. Aí não teve um exame admissional correto, não teve uma orientação na área de recursos humanos, da engenharia de segurança, enfim, são detalhes que lá na frente
a defesa se complica até porque não está embasado legalmente sobre o processo desde a entrada do funcionário. Exatamente, é isso que a gente diz. Tem que ser feito um acompanhamento desse funcionário, ou seja, na admissão, o sonho de todo advogado seria um exame admissional completo, que investigasse, se fosse possível, uma ressonância magnética de funcionário, que a gente sabe que isso é inviável financeiramente para as empresas, mas que já descartaria uma série de patologias que futuramente, na saída desse funcionário, são alegadas como sendo da empresa e poderiam ser descartadas e ser comprovado que não, o funcionário já entrou com essa doença, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter, na medida do possível e na medida daquilo que, economicamente falando, é viável para a empresa, investir na questão de acompanhar a saúde do funcionário, acompanhar e investir a questão de segurança desse funcionário, a questão de maquinário. Isso é muito importante. Hoje, em Caxias, a gente já tem criado uma 6ª vara do trabalho, que é especializada em acidente de trabalho. Isso é a primeira vara do interior do estado especializada nesse tema. Então, a gente tem isso em Caxias, por quê? Porque efetivamente é uma das cidades do interior do estado que mais tem acidente de trabalho, né? Então, assim, temos uma delegacia para investigação de acidente de trabalho e isso está funcionando. A investigação está sendo feita, os empresários estão sendo chamados lá para prestar esclarecimentos, enfim, e isso pode trazer, inclusive, responsabilidade pessoal do administrador, que muitas vezes não se tem ciência, mas há essa possibilidade. Então, tem que ficar atento e tem que investir. Segurança é um investimento bem importante na empresa. Tem muita gente que já sabe dessa responsabilidade, e a gente vem discutindo isso muito. Seguido, a gente tem reunião aí, o Faquinha, há muitos anos a gente vem conversando, desde a proteção do equipamento para evitar um acidente, do curso de orientação para o operador desses equipamentos, mas em todas as áreas, a área ambiental, a área de ruído, são vários segmentos. A gente, como empresário, a gente sabe que é complexo, mas ao mesmo tempo tem que ter orientação. O CIMEX vem fazendo isso. E a área trabalhista, qualquer motivo é motivo para entrar com uma ação, né? Até porque os parceiros do outro lado estão lá para defender o colaborador. Quando entra na justiça, o cara já sai da empresa, o empresário tem essa experiência no dia a dia, é um custo elevado em qualquer atuação, não existe mais atuação com valor baixo, né? É uma coisa impressionante e a gente tem, e esse é o objetivo do CIMEX, é orientar o mercado. O que a gente está fazendo na comissão é isso, né? É isso. Na verdade, assim, uma coisa até importante de ressaltar é que hoje em dia o passivo trabalhista ele não fica mais restrito à reclamatória trabalhista. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, eles estão bastante atuantes na questão da fiscalização. Essa fiscalização tem gerado multas significativas para as empresas, autuações e multas significativas que às vezes até inviabilizam a continuidade, o próprio negócio. Além disso, ações regressivas do INSS. Muitos empresários sequer têm conhecimento dessas ações. O que são essas ações? Essas ações são ações em que tudo que o INSS paga de benefícios para segurados e que ficar comprovado a culpa ou a culpa da empresa para a ocorrência daquela lesão, exemplo, um acidente de trabalho em que o funcionário perdeu um dedo, eu estou pagando um seguro para esse funcionário. O INSS está pagando benefício acidentário para esse funcionário. O INSS vai entrar com uma ação regressiva contra a empresa e vai cobrar da empresa tudo o que despendeu com esse funcionário. Então, isso está acontecendo, é uma realidade e tem ensejado efetivamente já condenações nesse sentido. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter toda uma questão assim, de prova, justamente para provar a ocorrência do acidente, o que aconteceu, investigações de CIPA, muito importante, quando acontece um acidente, faz uma reunião de CIPA para investigar as causas do acidente, porque às vezes um acidente é motivado, ok, pode ser um problema na máquina, mas muitas vezes um problema de ato inseguro do empregado, e isso a gente tem que se preocupar em deixar muito bem demonstrado. Aqui o campo aqui é grande, a gente pode ficar aqui uma semana falando sobre isso e não consegue falar 10% do negócio. Mas o importante é ver essa comissão que o CIMEX tem. Você tem dúvida? Tem lá, contratou o engenheiro de segurança, o gerente de recursos humanos, enfim. Mas tem alguma dúvida? Quer uma orientação maior? Pede para os teus colaboradores entrar em contato com o CIMEX aqui. Pegar a orientação para que você, pelo menos, minimize esse problema que está acontecendo dentro das empresas. As autuações são valor alto, não conheço empresário que gosta de pagar multa, mas ao mesmo tempo tem que investir, fazer, prevenir, né? Prevenção, a prática é essa. E aqui esse pessoal, profissionais de primeiríssima linha para orientar isso. Custa nada, vem para cá.
Você que é associado ao CIMEX, você já está pagando aqui, utilize esse trabalho para diminuir o seu passivo lá dentro da empresa com esses problemas. Gente qualificada faz um mercado melhor, faz um CIMEX realmente proativo para a informação nessa área trabalhista. Vamos falar de vários segmentos, mas aqui a gente vai levar muito forte isso, de orientar o empresariado, de como se prevenir, como tomar ações concretas para diminuir o problema no dia a dia. Gente bonita, gente capacitada, está aqui a Balém Bridge assessorando, está aqui uma equipe toda de trabalho de várias empresas para que você tenha a resposta aí para o mercado. Orientação, esse é o trabalho 2013 do CIMEX.